Olá, pessoal! Estamos aqui para iniciarmos mais uma videoaula. Desta vez, nós vamos trabalhar para conhecer qual é a estrutura de formação das palavras, como as palavras são formadas, né? Quais são os processos que formam as palavras. Então, vamos lá? As palavras da língua portuguesa são formadas pela união de pequenas partes que carregam em si um significado. Essas partes chamam-se morfemas. Então, são pequenas partes da palavra que recebem o nome de morfemas. A parte invariável, ou seja, a parte que não muda na palavra, que contém o significado básico da palavra, e a partir do qual é possível formar novos vocábulos, chama-se radical. A palavra radical tem origem na palavra raiz, porque realmente essa parte da palavra ela não se modifica. A raiz na planta, ela sustenta a planta, não é isso? E na palavra, o radical é a parte com maior significado. Você origina outras palavras, mas o radical ele não se altera. Por isso que ele se assemelha a uma raiz. Olha aqui alguns exemplos. A palavra lembrar pode formar outras palavras, mas o radical, se vocês perceberem, ó, não se modifica. Lembre. Até a letra R, quando eu formei a palavra lembrança e a palavra relembrar, essa parte que não se modificou é o chamado radical da palavra, ok? Então, radical da palavra é a parte da palavra que não muda, e quando eu formo outras palavras que se originaram de uma palavra principal, o radical não vai se alterar. Então, observe que o radical, lembre, forma outras palavras e não se modifica. Vamos ver agora outro tipo de morfema, né? Outra parte que forma as palavras. Vamos ver agora os prefixos. O que são prefixos? Prefixos são elementos que vêm antes do radical. Vamos ver os exemplos. Na palavra refazer, nós temos o radical faz, e essa partezinha que vem antes do radical, ele é chamado de prefixo. Por quê? Prefixo. Porque o próprio nome já diz, né? Pré, ele vem antes. Então, gravem bem isso. Prefixo vem de pré, que vem antes do radical. A palavra inquieto tem o radical, né? Quiete. E antes do radical, nós temos essa parte que vem, que é o in. Como ela vem antes, né? Prefixo. Então, esse in aqui é prefixo. E na palavra de cima, refazer, o re é o prefixo. Vamos ver agora outro tipo de morfema. Agora são sufixos. Os sufixos, ao contrário dos prefixos, vêm depois do radical. Exemplos. Paredão. Nós temos aqui o radical parede e essa partezinha que vem após o radical, por isso é chamado de sufixo. Na palavra padeiro, nós temos como radical pade e essa parte que vem após o radical é o sufixo da palavra padeiro, ok? Então, sufixo vem depois do radical, prefixo vem antes do radical. Vamos ver agora as desinências nominais. As desinências nominais indicam as flexões, ou seja, as mudanças do gênero, seja masculino ou feminino, e também mudanças de números, seja singular ou plural, nos nomes. Então, exemplo, aluno. Alum é o radical da palavra. Essa letrinha aqui, essa partezinha, a letra O, ela vai indicar o gênero, ela vai indicar que a palavra está no gênero masculino. Então, ela é chamada de desinência nominal de gênero, porque ela indica o gênero de um nome. Então, desinência nominal de gênero indica que esse gênero é masculino. Na palavra alunas, eu tenho também o radical alum, mas a minha desinência é outra, né? Eu tenho aqui a desinência a, que vai indicar
que o gênero é feminino, então é uma desinência nominal de gênero. E a letra S é um outro tipo de desinência nominal, só que ela não vai ser a indicadora do gênero, ela vai indicar o número. Então, é uma desinência nominal de número, porque ela vai indicar que a minha palavra está no plural. Então, nós temos desinência nominal de gênero e desinência nominal de número. Vamos ver agora as desinências verbais. As desinências verbais indicam as flexões, ou seja, as mudanças de tempo, modo, pessoa e número dos verbos. Por isso que ela recebe o nome de desinências verbais, porque ela vai estar relacionada aos verbos. Exemplos: amo. Essa palavra amo é uma forma verbal que se origina do verbo amar. Então, o radical dela é am, né? Então, am é o radical. Essa letrinha O é uma desinência verbal. E ela é chamada de desinência número pessoal, porque ela vai indicar várias informações ao mesmo tempo. Ela vai indicar o número e a pessoa, ou seja, através dessa letrinha aqui, dessa partezinha, essa letra O, eu sei que o meu verbo está na primeira pessoa do singular. Por isso que ela vai receber o nome de desinência número pessoal. Indicou o número, que é singular, e indicou a pessoa, que é a primeira pessoa. Já no exemplo do verbo amava, eu tenho como radical am. Aqui eu perdoe, eu grifei errado, mas o radical vai só até a letra M. É am. E a partezinha aqui, a, é a desinência modo temporal, pois caracteriza uma forma verbal no pretérito imperfeito do modo indicativo. Por que modo temporal? Ela vai indicar o modo, então através dessa letrinha, dessa partezinha da palavra, eu sei que o meu verbo está no modo indicativo e é modo temporal. Por que temporal? Porque eu sei que está no pretérito imperfeito. Então, a desinência modo temporal, porque indica ao mesmo tempo o modo, no caso aqui é modo indicativo, e indica também o tempo, no caso aqui é pretérito imperfeito. Vamos analisar agora como as palavras podem ser compostas. Quais são os processos que podem compor uma palavra? Então, o primeiro processo que nós vamos analisar é chamado de composição. É o processo de formação de uma nova palavra pela junção de duas ou mais palavras já existentes. E existem dois tipos de processos por composição. Então, a composição pode ser feita por justaposição e por aglutinação. Nós vamos ver cada uma delas agora, ok? A composição por justaposição, como o próprio nome já diz, justa posição. As palavras que se originam de uma palavra original são unidas exatamente do jeito que elas estavam em sua origem. Então não é perdida nenhuma letra, elas simplesmente se unem e formam uma nova palavra. Então a composição por justaposição ocorre quando duas ou mais palavras se unem sem que ocorra alteração de suas formas originais, separadas ou não por hífen. Então olha os exemplos. Pé de galinha. No caso aqui, pé de galinha, foi formada por 3 palavras e não houve alteração de nenhuma letra das palavras originais. E nesse caso aqui nós usamos hífen. Então foi formada por justaposição, porque não houve perda de letras de nenhuma das palavras originais. Na palavra passatempo, nós utilizamos a palavra passa e a palavra tempo e apenas juntamos. E nesse caso aqui nem precisou usar o hífen. Então também por isso que ela é uma palavra formada por justaposição. Na palavra cachorro-quente, nós temos a palavra cachorro, a palavra quente, não houve perda de letras de nenhuma das duas palavras, só acrescentamos o hífen, então é uma palavra formada por justaposição. Na palavra girassol, nós temos o verbo girar, né? Gira, e o substantivo sol.
Não houve perda de letras. A única coisa é que se acrescentou o S aqui por causa das regras gramaticais, né? Que diz que para uma palavra ser escrita com 2 S's, ela deve estar entre 2 vogais. Então, somente para atender essa regra. Mas não houve perda de letras. Então, eu posso dizer que a palavra girassol é composta pelo processo de justaposição, ok? A composição por aglutinação já é diferente. Por quê? Porque ela ocorre quando 2 ou mais palavras se unem para formar uma nova palavra, ocorrendo alteração na forma original de pelo menos uma delas. Exemplos: planalto. A palavra planalto tem origem nas palavras plano mais alto. Observem que a letra O, quando eu formei a palavra planalto, ela foi eliminada. Então, por isso que eu posso dizer que planalto é uma palavra formada pelo processo de aglutinação, certo? Mesma coisa a palavra embora. Ela se origina de 3 palavras. Em, mais a palavra boa, mais a palavra hora. Juntando, o que aconteceu? Eu perdi essa letra A e perdi a letra H da palavra hora. Por isso que eu posso dizer que a palavra embora também é formada pelo processo de aglutinação. Outro exemplo que não está aqui no slide é a palavra petróleo. Ela se origina das palavras pedra mais óleo. Como há alteração de letras, eu posso dizer que petróleo é uma palavra formada por aglutinação. Bom, pessoal, por hoje é só. Aguardem as orientações para os exercícios. Assistam esse vídeo quantas vezes acharem necessários para entenderem o conteúdo, ok?